Olá pessoal, bem-vindo ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e nós vamos continuar falando sobre propriedade dos radicais. Só que agora nós vamos falar sobre a simplificação de radicais e operações depois que nós simplificarmos esses radicais, ok? Então, como é que se simplifica um radical? Nós temos dois tipos de número. Ou o número ele é composto ou ele é primo, ok? Todo número composto ele pode ser fatorado num produto de números primos, ok? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode decompor o radicando em fatores de modo que um ou mais dos fatores tem um expoente múltiplo do índice. Para ficar igual na aula anterior, né? Quando a gente tinha lá um múltiplo do índice, a gente podia simplificar, não é isso? A gente podia dividir. Então, aqui a gente vai ter uma outra perspectiva. Imagina que você tem um número elevado a 11, raiz quadrada de um número elevado a 11. Galera, nós temos 11 fatores x aqui se multiplicando. Nos interessa exatamente aqueles que têm o mesmo valor do índice, não é isso? A gente não está procurando múltiplos do índice? Então, imagine só a seguinte situação. Nós vamos pegar esse x elevado a 11 e vamos transformar ele em x ao quadrado, vezes 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 x elevado a 1. Observe que nós temos 5 fatores x quadrado, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Vai dar 10, com mais uma aqui, nós voltamos a ter 11. Só que agora nós conseguimos exatamente o seguinte, vamos conseguir simplificar tirando 5 números x de dentro dessa raiz. Já que o índice é 2 e o expoente é 2, significa que esse x tem raiz quadrada exata, um número vezes ele mesmo, né? Imagine que esse x aqui seja o 2. O 2 ao quadrado é 4. 4 tem raiz quadrada, então a gente pode tirar. Tá legal? Então nós tiramos 1, 2, 3, 4, 5. Professor, são 5? São 5. Tá? Pode contar aqui, ó, são 5 fatores. Tá? Todos os que tinham expoente 2 saíram. Só o que não tinha expoente no mesmo valor do índice, na verdade tem que ter um valor menor, 1 é menor que 2, ele ficou lá dentro da raiz. Então nós temos x à quinta, porque nós multiplicamos esses 5 fatores aqui, x à quinta vezes raiz de x. Ou pense na seguinte situação, podemos separar isso aqui da seguinte maneira, x elevado a 10 vezes x elevado a 1, que vai dar a mesma coisa que x elevado a 11. Bom, nós temos aqui uma raiz de um produto. Nós podemos ter o produto de radicais, ok? Eu separei aqui, ó, x elevado a 10 vezes x raiz quadrada de x, ok? Raiz quadrada de x elevado a 10 vezes raiz quadrada de x. Bom, tirando esse cara daqui, da raiz, nós vamos ter o x elevado a um expoente fracionário, onde o denominador vai ser 2 e o numerador vai ser 10. Exatamente é o que está aqui. E esse carinha aqui, o numerador vai ser 2 e o denominador vai ser 2 e o numerador vai ser 1, que está aqui, ok? Então, observe o seguinte, 10 sobre 2 é 5. E esse carinha aqui a gente simplesmente repetiu. Só que ele não é a mesma coisa, a gente pode fazer o processo inverso. Se a gente pode tirar ele da raiz, a gente pode voltar com ele para a raiz. Então, ficou x à quinta vezes raiz quadrada de x. A mesma resposta que nós temos aqui em cima, ok? O exemplo B, nós temos aqui raiz quarta de a elevado a 7, ok? Nós podemos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar, nós vamos transformar isso aqui num produto, onde um dos expoentes seja 4 e o outro 3, porque multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes, nós vamos voltar a ter 7, tá ok? 4 mais 3, 7. Bom, já que nós temos o índice 4 e o expoente 4, significa que esse A ele vai sair dessa raiz quarta. Extraímos ele, esse carinha aqui vai ficar. Por quê? Porque o expoente dele é menor, ou tem um valor menor que o valor do índice. Logo, a gente não consegue extrair ele. Ou imagine a seguinte situação. Nós podemos pegar isso daqui, né, que é raiz quarta desse produto, e transformar num produto de duas raízes quarta, ok? Raiz quarta de a quarta vezes raiz quarta de a ao cubo. Bom, raiz quarta de a quarta, a gente vai ter, tirando da raiz,
nós vamos ter 4 sobre 4, não é isso? E o outro, nós vamos ter 3/4. Ou, na verdade, nem precisa, né? Nós vamos ter que tirar para voltar novamente, então nem adianta. A gente pode deixar. Na verdade, foi o que aconteceu aqui em cima, né? Nós tiramos e depois voltamos novamente, né? Então, 4 dividido para 4 é 1. Ficou só A. Raiz quarta de A ao cubo. A mesma resposta, ok? Beleza? Na letra C, agora sim, vamos parar de generalizar e vamos particularizar, ok? Na letra C nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 704. Galera, 704 a gente pode fatorar. Eu já deixei fatorado aqui no canto, tá bom? Para facilitar o vídeo não ficar muito longo. Então, 704 fatorado, pessoal, só podemos fatorar usando números primos, ok? Beleza? Você só pode usar números primos. Esse é um número composto. Todo número composto pode ser expresso na forma de um produto de números primos. 2 é primo, 11 é primo. Sendo que o 2 aqui apareceu 6 vezes, ok? Tem o expoente 6 e o 11 apareceu apenas uma vez. Voltando com isso lá para a raiz, olha aqui, ó. Trocamos o 704 por 2 elevado a 6 vezes 11. Então, raiz cúbica de 2 a sexta vezes 11, ok? Nós temos aqui uma raiz cúbica de um produto. Podemos fazer o produto de duas raízes cúbicas, tá ok? Então, raiz cúbica de 2 a 6 vezes raiz cúbica de 11. Bom, esse 2 a sexta, observe que eu posso transformar ele em 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, ok? Para quê? Para que eu possa enxergar exatamente o que está acontecendo. Ah, professor, mas na aula anterior você não falou que poderia a gente simplesmente dividir? Beleza, se você quisesse dividir aqui por 3 e aqui por 3, você ficaria com 2. Não é? Isso aqui ia desaparecer e aqui ia ficar 2 elevado ao quadrado. Tá? Mas eu estou fazendo de uma outra maneira para você ver que existem várias maneiras. Está tudo entrelaçado, todas as propriedades, ok? Então, significa que eu tenho um número 2, dois números 2, dois fatores 2 para retirar. Retirei ele, tadinho desse 11 ficou lá preso, né? 2 vezes 2 é 4, ok? Também tinha aquela outra maneira que eu acabei de mencionar para você, que nós vimos na aula anterior. Se você não viu, volta lá, dá uma olhada na aula. O exemplo D, nós temos raiz quarta de 1296. Bom, já fatorei aqui no cantinho o 1296. Nós temos 2 elevado à quarta, 3 elevado à quarta. Ou seja, temos o 2 multiplicando ele mesmo 4 vezes, vezes o 3 elevado a 4. Ou seja, o 3 multiplicando ele mesmo 4 vezes. Todos os dois são números primos. 1296 é um número composto, nós transformamos ele num produto de números primos. Substituindo esses carinhas aqui, ficou fácil, né, pessoal? Olha aqui, olha, mesmo valor. Se eu fosse dividir todo mundo por 4, essa raiz ia desaparecer, certo? Ia ficar 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 2 vezes 3, 6. Ok? Uma outra maneira aí da gente enxergar. No exemplo E, nós temos raiz cúbica de 729. 729 já está fatorado aqui no canto. A gente tem exatamente 3 elevado a 6. Porque nós temos 6 fatores primos, números 3, se multiplicando, ok? Então, voltando para lá, a gente substituiu 729 por 3 a sexta. Pessoal, a gente pode dividir tanto 3 quanto 6 pelo próprio 3. Significa que essa raiz vai desaparecer e aqui vai ficar 3 ao quadrado, ok? Aplicamos aí a propriedade da aula anterior, onde a gente pode multiplicar ou dividir índice e expoente pelo mesmo número, tá bom? Que não vai alterar em nada. Se a gente fosse tirar isso aqui da raiz, nós teríamos 3 elevado a 6 sobre 3. 6 sobre 3 é 2. Então, 3 ao quadrado é 9, tá? Seria uma outra maneira de você enxergar isso. 625. Fatorado dá 5 elevado à quarta. Bom, corta, corta. Por isso que às vezes o professor fala, corta, corta. E às vezes o aluno não entende do que está falando. Por que está cortando, professor? Não é que está cortando, pessoal. Na verdade, se você tem um índice e um expoente aqui, significa que esse cara tem raiz quarta exata, ok? O
Porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, vai dar 625. Então, 625, a raiz quarta dele é 5, ok? Se a gente fosse transformar isso daqui retirar ele da raiz, nós teríamos 5 elevado a 4 sobre 4. E 4 sobre 4 dá 1, 5 elevado a 1 é igual a 5. Letra G, raiz quinta de 224. 224 fatorado, tá? A letra G, 224 fatorado, nós temos aqui, ó, é a mesma coisa que 2 na quinta vezes 7, ok? Então a gente substituiu, ó, substitui aqui 2 na quinta vezes 7, ok? Nós temos aqui um produto, tá, dentro de uma raiz quinta. Eu posso transformar isso aqui num produto de radicais. Raiz quinta de 2 à quinta vezes raiz quinta de 7. Galera, esse cara aqui, ó, é o que vai sair, né? Certo? Porque se eu dividir aqui e aqui por 5, essa raiz deixa de desaparecer. Esse 5 aqui vira 1, então 2 elevado a 1 é 2. E esse aqui não tem nada para fazer, né? Infelizmente, esse carinha aqui, como tem expoente 1, não vai ter como tirar, ok? 686, raiz cúbica. Bom, 686 fatorado, a gente tem exatamente isso daqui, ó. 7 elevado ao cubo vezes 2. Pessoal, tá na cara quem vai sair, né? Olha só, se o 7 está elevado ao cubo e a raiz é cúbica, significa que ele vai ser tirado da raiz, tá? A gente pode abrir essa expressão aqui, ó. Sempre a propriedade vai ser válida, pessoal. A gente tem N maneiras de demonstrar isso daqui, como eu já demonstrei em aulas anteriores. Se nós fôssemos retirar isso aqui da raiz, nós teríamos 7 elevado a um expoente fracionário, 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1. 7 elevado a 1 é igual a 7. E aqui não tinha o que fazer, né, pessoal? Porque nós teríamos 2 elevado a 1/3. Então, vai continuar a mesma coisa, ok? Na letra I, nós temos raiz quinta de 96. Raiz quinta de 96, fatorando o 96, está aqui embaixo, tá? Nós temos aqui 2 elevado à quinta vezes 3. Então, 2 elevado à quinta vezes 3, ok? Então, nós podemos separar isso daqui, tá? Então, nós temos aqui um produto dentro de uma raiz quinta. Agora nós temos um produto de radicais, ok? Nós separamos, ok? Significa que aqui, olha, tem raiz exata e aqui vai ficar preso na raiz. São maneiras diferentes, tá, pessoal? Da gente estar mostrando, provando para vocês as propriedades, ok? E a última questão é a letra J. Ela te dá essa expressão aqui, raiz de 12 menos 2 raiz de 27 mais 3 raiz de 75 multiplicado por raiz de 3. Pessoal, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem duas maneiras bem legais da gente fazer, ok? Uma não tão óbvia e outra pelo que a gente aprendeu pelas propriedades. Vou demonstrar primeiro pelas propriedades, tá legal? Então, olha só, fatorei o 12, fatorei o 27, fatorei o 75. Ó, professor, não posso somar isso aqui não? Não, galera. Esse cara aqui não tem nada a ver com esse, que não tem... Com números racionais, a gente não pode simplesmente efetuar soma, subtração direto, ok? A gente tem que transformar todos eles, tá? no mesmo valor, tá? Na raiz cúbica de 3. Já deu a dica que seria a raiz cúbica de 3 por essa raiz de 3 está aqui fora, né? Então, 12 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3. Então, substituir aqui. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. E 75 é 5 ao quadrado, que é 25. 25 vezes 3, 75, ok? Também está fatorado aqui, tanto 27 quanto 75, ok? Multiplicado por raiz de 3. Vindo para cá, galera, esse 2 aqui ao quadrado já vimos que ele vai sair, então ficou 2 raiz de 3 menos... Aqui temos 3 números 3, não é? 3 fatores. Me interessa quem está ao quadrado, então vai sair um número 3 e um vai ficar preso. 2 vezes 3, 6, 6 raiz de 3, mais esse 5 ao quadrado sai, 3 vezes 5, 15, 15 raiz de 3, vezes raiz de 3. Galera, efetuando isso daqui, tá? 2 raiz de 3 menos 6 raiz de 3 mais 15 raiz de 3. Agora sim, todo mundo é raiz de 3. Agora eu posso fazer a soma disso, ok? Então, nós temos 11 raiz de 3 vezes raiz de 3.
3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 é 3, 11 vezes 3 é 33. Tinha uma outra maneira da gente fazer isso. Você já poderia ter feito a distributiva aqui, ó. Tá bom? Então, você só pode multiplicar o que está dentro da raiz pelo que está dentro da raiz. Então, 3 vezes 12, 36. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 75, 225. Então, 36, 81, 225. 36 tem raiz quadrada exata. 81 tem raiz quadrada exata. Vezes 2 dá 18. 225 tem raiz quadrada exata. É 15. 15 vezes 3, 45. Fazendo efetuando isso aqui, nós temos o mesmo valor, tá legal? Essa aqui foi mais rapidinha, né? Mas tem que manjar um pouquinho mais das propriedades, manjar de algumas coisas para você poder chegar mais rápido aqui. Mas o importante é que quanto mais ferramentas você tiver, quanto mais aulas você assistir aqui no canal, e não esquecer de deixar aí o seu joinha, o seu like, compartilhar, melhor você vai ficar aí nas suas provas, né? Você vai ter mais ferramentas para resolução de vários e vários problemas, principalmente para quem está estudando aí para prova de concurso público, para quem está com a corda no pescoço aí no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, enfim. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.